Olá, boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início, mais uma noite, João Carlos, Clara, eu também chegando aqui. Deixa eu colocar a luz aqui para melhorar, aí fica um pouco mais claro, né? Tudo bem com vocês? Ana Maria, boa noite, querida, tudo bem? Deixa eu mandar os aviõezinhos antes de nós colocarmos os nossos... Carol, boa noite, a nossa mensagem, né? O tema da noite, o fixar o comentário, quer dizer, né? Quando vocês vão chegando, eu vou olhando lá. Opa! Então, estamos numa quarta-feira, mais 2 dias para o fim de semana, né? Deixa eu ver aqui... Gente, não sei como é que está aí, mas está aqui muito quente, viu? Tá difícil de... João Carlos fazendo graça com a Clara. Tá claro, Clara. Claro, né, João Carlos? Claro que está. Cada brincadeira que você faz, hein, João Carlos? Só você mesmo. Esse João Carlos é uma figurinha. João Carlos agora em outubro vai estar novamente no Encontro Espírita. Ari, boa noite, seja bem-vindo, querido. João Carlos vai estar no Encontro Espírita no dia 13 de outubro, dando um show aí. Aí a Clara diz que voltou a chover e esfriou de novo. Ah, que vontade de um friozinho. Friozinho, não daqueles de 4 graus que a gente teve aqui, viu, Clara? Devagar e sempre também, né? A Teia fez uma postagem hoje, achei muito engraçado. Ela falou, Jacira, boa noite. Ela falou assim, que mande avisar o verão que agora é a primavera, a vez dela. Não tem essa de ficar furando fila, né? Então, manda o verão ficar quietinho. Marquinho, boa noite, querido. Como é que você vai? Tá friozinho, olha que gostoso, um friozinho vai bem, né? Então, gente, esse mês eu fiz 2 palestras presenciais e já estou com 2 presenciais pro mês que vem agora. Nicinha, boa noite, querida. Daqui a pouco nós vamos inverter, né? Começar a fazer mais palestras presenciais do que virtuais. Se bem que algumas casas espíritas estão trabalhando agora para fazer o projeto, como que eu diria para vocês, híbrido, né? Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Um beijo para o nosso querido Everton. E as casas espíritas estão para fazer esse processo, né? Daqui para frente, fazer o processo pelo... Deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui. Por que não está indo para a Flavinha? Que coisa doida. Aqui, agora apareceu a Flavinha aqui. Que loucura. Não, já foi. Que coisa louca. Não entendi. Mas tudo bem. A Flavinha esteve fazendo uma live agora há pouco. Não deu para assistir. Entrei rapidamente só. Porque essa semana está bastante corrida e concorrida com muitas atividades profissionais. Não está me sobrando quase tempo. Mari, boa noite, querida. Ana, boa noite. E até o João Carlos falou, né? Mas pelo menos na sua live você está entrando, né? Ainda bem, né, João Carlos? Pelo menos na minha live nós estamos entrando. E deixa eu dar um recado a vocês. Fiz uma postagem. Will, boa noite. Eu fiz uma postagem hoje do livro da Dora Marcondes. Olá, Flavinha, boa noite, querida. Eu fiz uma postagem do livro da Dora Marcondes, Todo Filho é Adotivo, que eles já conseguiram, tem acho que 500 livros ainda para vender. Ah, Flavinha, pauleira essa semana, viu? Jesus do céu, tá difícil mesmo. E a Dora lançou um livro que é totalmente beneficente, Todo Filho é Adotivo, e ela está fazendo a venda desses livros. Criou até um perfil no Instagram, Todo Filho é Adotivo, então se vocês quiserem seguir, você também, Mari, eita, então bem-vindo ao clube. Aqueles que quiserem seguir o perfil Todo Filho é Adotivo, né? A Nicinha está quase desdobrando, tá bom, Nicinha, fique tranquila. A gente sabe que aí em Recife o sol se põe mais cedo e nasce bem mais cedo, né? Adriana, boa noite, querida. Muita paz, muita luz para você. E então eu estava falando desse livro da Dora, enquanto eu vou fixar o comentário, ver se eu consigo fixar o comentário hoje, né?
Outro dia não deu certo. Deu, agora deu, ainda bem. E a Dora lançou esse livro com muito amor, com muito carinho, dizendo, o livro chama-se Todo Filho é Adotivo. Aqueles que tiverem interesse em adquirir esse livro, a renda dele é totalmente beneficente para as casas assistenciais mencionadas lá pela Dora, nesse perfil, né, que Todo Filho é Adotivo, no Instagram. Recomendo a vocês que puderem seguir esse perfil, e também aqueles que tiverem a disponibilidade de adquirir. A Dora parece que postou que quando você adquire mais de um livro, o frete é de graça. O frete é grátis e eles estão fazendo um trabalho de divulgação muito grande para as pessoas que estão... para 2 casas, se não me engano. Eu não lembro o nome das casas agora, mas eu fiz a postagem. E então, se puderem, tá? O Ari está com problema na conexão. O Ari faz parte, viu? Faz parte. E eu comentei com vocês ontem que eu fui fazer uma palestra no Moradas de Luz Jerônimo Mendonça, presencial, e eles me mostraram a horta que eles fizeram, tá? E por esses dias eu vou fazer a postagem e vou marcar, porque o Moradas de Luz Jerônimo Mendonça também tem um perfil no Instagram, acho que eu não lembro o nome, mas acho que é Morada de Luz Jerônimo Mendonça. E Rosa, boa noite, seja bem-vinda. A Clara está perguntando do Samuel, viu, Adriana? Passe notícias para ele. Quem é a Patrícia? Quem é a Patrícia? O João Carlos está perguntando para o João Carlos, desculpa. Intrometi cruzei informação. Então fica esse contato, tá, para vocês poderem, né, seguir também o perfil da Todo Filho é Adotivo, e aqueles que puderem, né, adquirir esse livro. Patrícia chegou, não sei se é essa Patrícia que o João falou, mas essa Patrícia aqui de Araraquara, uma querida amiga. Hoje nós trouxemos, né, para a mensagem da noite do Jerônimo, nunca é tarde. Então, gente, aqueles que dormem, né, que dormem cedo, lembre dessa frase do Jerônimo, nunca é tarde. E a gente pode fazer uma referência muito grande, né? Então é essa Patrícia que chegou agora, viu, o Ari? Essa Patrícia que chegou agora, a Patrícia Patti ali. E então, que a gente brinca assim, né? Aqueles que dormem cedo, o Jerônimo vai dizer pra gente que nunca é tarde. E se a gente fizer um paralelo entre dormir e estar acordado, olha só, a Adriana dizendo que o Samuel está internado ainda, sexta-feira fará outra cirurgia, está agendada para as 13 horas. Nós vamos continuar orando por ele, viu, Adriana? Com certeza nós estamos vibrando por ele, por todos os amigos que estão pedindo, né? Tá certo, mas às vezes, viu, Jacir, às vezes, né, pega um pouquinho. Pega um pouquinho. Mas vamos lá. Não entendi, mas depois vocês te conversam, então vamos lá na nossa reflexão. Nunca é tarde, a gente às vezes se pega dormindo bastante, tá? Dormindo bastante, que a gente quer dizer no sentido figurado, né? No sentido figurado, nós dormimos demais e precisamos estar acordados, precisamos estar despertos, precisamos estar atentos. E nunca é tarde para a gente recomeçar, independente das dificuldades do caminho, independente das lutas, das desavenças, das contrariedades, a gente tem que estar sempre atento e sempre lutando. Isso é muito importante. E vamos ler então, fazer a leitura de uma vez só, e depois a gente vai fazendo a leitura paralela, né? Paradinha, quer dizer. Nunca é tarde. Arrojaste na lama de dolorosa viciação moral e carregas a consciência abrasada no complexo de culpa. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Recorda-te, porém, que nunca é tarde para reerguerdes buscando o bem, única força capaz de limpar-te de todo o mal. Ouvistes o apelo do sexo irresponsável e te abismaste
em aventuras menos dignas. Lembra-te, no entanto, de que nunca é tarde para arrimares à renúncia em busca do amor puro. Entregaste-te ao fascínio do ouro, acometido pela febre da usura, e acordaste com o coração trancado com as chaves metálicas do desespero. Pensa que nunca é tarde para aceitares o alvitre da caridade, exercitando a beneficência. Val, boa noite, seja bem-vinda. Sofreste o golpe da traição moral do ente mais querido. Reflete que nunca é tarde para aplicares o perdão na reconquista da felicidade perdida. Buscaste a companhia do álcool e do tóxico, tentando a fuga inútil de ti mesmo. Medita que nunca é tarde para te livrares desse terrível inimigo que o leva ao descrédito e à morte inútil. Soergue-te ainda hoje à luz da prece e do trabalho profícuo a bem de todos, assinalando-te assim a tua vitória maior. Seja qual for, enfim, o sofrimento ou desencanto da vida íntima, ouvida todo o mal, aprendendo com o próprio sol, que vence as trevas de cada noite, renascendo no esplendor de nova alvorada. Martiele, boa noite, seja bem-vinda. Martiele também estava fazendo palestra aqui em Araraquara hoje, virtualmente, no Centro Espírita Caminho da Luz. Então Jerônimo vai dizer para nós: olá, Monique, quanto tempo, querida, boa noite. Nós precisamos marcar um bate-papo, né, Monique? Faz tempo que a gente não faz uma live junto. Vamos acertar, viu? Eu estou pensando aí, estou com umas pessoas aí que estão me... Faz tempo que eu estou precisando marcar uma live. A gente vai marcar uma nem que for fora de horário, viu, Monique? Fora do nosso horário habitual, tá bom? Então vamos, né, conversar sobre essas situações que o Jerônimo coloca para nós de uma forma assim muito, como que eu diria? Nem todos nós podemos, mas eu não tenho esse vício, eu não me perdi nessa situação. Que bom se nós não nos perdemos nessas situações que ele vai relatar para nós nesta atual encarnação. Mas, sem sombra de dúvida, podemos ter a certeza plena e absoluta que nas N encarnações que nós tivemos, nós já nos perdemos e muito. Nos perdemos e muito, provavelmente em todas essas mazelas que ele vai colocar para nós. A primeira que ele vai trazer para a gente é a viciação moral, tá? Viciação moral, né? Você se perdeu nesse campo, né? Ele vai dizer então assim: arrojaste na lama de dolorosa viciação moral e carregas a consciência abrasada no complexo da culpa. Recorda-te, porém, que nunca é tarde para reergueres, buscando o bem, única força capaz de livrar-te de todo o mal. Olha só, quando a gente se perde nessa viciação moral que o Jerônimo coloca, qual que é o sentimento que nos traz? O remorso, a culpa. E ele traz para nós, vale tudo em uma só encarnação. Nossa, Flavinha, pelo amor de Deus, não, estamos longe disso. Nem não. Calma, menos. A gente tem um pouquinho lado bom ainda nessa atual encadernação. Mas eu falo assim, né? Quando a gente se perde em alguma viciação moral e olha que interessante, ele coloca a consciência abrasada no complexo da culpa. É como se a nossa consciência fosse como uma brasa, né? Uma brasa que queimasse, né? E não adianta, a questão é moral, né? Toca fundo no nosso coração. Mas ele coloca, então, fala em relação à culpa. E a gente recorda sempre quando se fala de culpa de Paulo de Tarso. Naquele momento marcante do reencontro dele com Jesus, que na estrada de Damasco ele não ficou se culpando nem se justificando. Ele simplesmente falou para Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Então nós com certeza carregamos esse peso
doloroso de culpas, de vidas anteriores. Mas a bênção da reencarnação veio justamente para isso, para nos libertar das culpas, dos erros do passado, para a gente tentar se melhorar um pouquinho mais. E com certeza a gente traz ainda consciência pesada, seja desta encarnação, seja de outras, mas o importante é que a gente procure daqui para frente errar menos, né? Errar menos daqui para frente. Não digo que a gente não vai errar, vamos, com certeza, não uma, duas, mas N vezes. Ainda vamos, mas vamos tentar, à medida do possível, superar esses erros e não ficar, né, preso a complexos de culpa. A culpa não adianta nada, não resolve, já aconteceu aquele fato. E o que nós podemos fazer com a culpa? Como Jerônimo recomenda para a gente, buscar o bem, a única força capaz de limpar-nos, dar como se ele tomasse uma ducha, fazer o bem em benefício de outras pessoas necessitadas. Então, em vez de você ficar ali se lamentando, se lamuriando, eu não presto, eu errei, fiz muitas e muitas situações, tá? E quando a gente fala de erros, nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações. Então não dá para falar, né? Não dá para falar que Jesus mesmo colocou para nós, naquela passagem importantíssima da mulher adúltera, quem dentre vós nunca errou, que atire a primeira pedra. Então, tá por aí, né? A gente errou e vai continuar errando. O importante é que a gente procure errar cada vez menos. Olha só outra situação, que talvez você fale, eu não me passei por essa situação nessa encarnação, mas provavelmente já cometemos desatinos mil. Ouvistes o apelo do sexo irresponsável e te abismastes em aventuras menos dignas. Lembra-te, no entanto, que nunca é tarde para arrimares a renúncia em busca do amor puro. Então veja, se nós já erramos muitas vezes pelo sexo desregrado, por uma conduta, né, sexual até animalesca, por certamente nós não fomos flor que se cheira, podemos ter a certeza muito grande disso. E hoje a gente tem a consciência, né? A gente sabe. Então, qual que é a recomendação? Não adianta você falar, eu errei, agora tal, não sei o quê. O que eu posso fazer daqui para frente? Nunca é tarde para você se arrimar à renúncia desse sexo irresponsável em busca do amor puro. Em busca do amor puro. Imagine o tamanho da lista de erros que ele escreveu no chão. Jesus disse que não estava escrevendo não, viu, João Carlos? Ele estava só desenhando, né? Ninguém sabe o que Jesus estava escrevendo naquele momento, né, João Carlos? E vejam que interessante, né? Quando a gente fala da mulher adúltera, ninguém fala, né, do homem adúltero. Só a mulher que errou. Então o homem estava isento de qualquer erro. Ele podia cometer adultério, que não era pecado, não era erro para o homem, mas a mulher tinha que ser apedrejada até a morte. Olha até a questão, né, que tinha, né, da época nessa situação. Ele continua dizendo, entregaste-te ao fascínio do ouro, acometido pela febre da usura, e acordaste com o coração trancado com as chaves metálicas do desespero. Pensa que nunca é tarde para aceitares o alvitre da caridade, exercitando a beneficência. Gente, a prisão que deixa muitas pessoas ainda ligadas à matéria, quando parte para o plano espiritual, certamente são as posses. E quanto mais a pessoa tem, quanto mais ela vai possuindo de bens materiais, boa noite, Tom, seja bem-vindo. Quanto mais bens e for apegado ao dinheiro, apegado aos bens materiais, mais difícil para ele se libertar. Às vezes uma simples moeda, uma simples joia é suficiente para criar um processo obsessivo tamanho. Aquela joia de família que foi passando de geração em geração, trazendo disputas
por uma joia de família. Eu lembro até que teve uma situação, uma história, eu não lembro, acho que deve ser de Humberto de Campos, provavelmente. Eles contam uma situação que tinha uma joia preciosa na família e que em um determinado momento, com todas as vibrações, não havia meio de libertar daqueles espíritos obsessores que estavam ainda presos naquela joia familiar. E, no entanto, parece que a única forma que a espiritualidade conseguiu para libertar aquela casa, aquela família, mandar 2 ladrões para que roubassem aquela joia. Foi a única forma para conseguir libertar, porque tamanho era o apego que aqueles espíritos estavam enraizados ainda naquele bem. Kátia, boa noite, seja bem-vinda. A Flavinha está dizendo, estava lembrando da questão dos dotes. É verdade, né? Quantas situações. Graças a Deus que nós estamos evoluindo, pelo menos nesse aspecto, né? A gente ainda tem muito erro, mas nesse aspecto a gente está melhorando bastante. Não, Flavinha, você tem que dar um dote grande, né, pro Rodrigo lá, né? Rodrigo casar com você, qual que seria o seu dote, né? Mas deixa para lá, isso é coisas do passado, graças a Deus. Então pensamos, né, nessa questão da posse. Você pode possuir tudo que você pode possuir, mas você não pode ser possuído por aquilo que você tem, senão a gente vai acabar se perdendo. Então, os bens materiais, eles são úteis, sim, nós podemos usar com discernimento, com tranquilidade, com bom senso, mas não ficar apegado exageradamente. Como ficou a situação desses ladrões, Mantielli, não sei dizer, eu não lembro, mas parece que foi uma situação que foi utilizado para tirar aquela joia do local. Depois não sei o que aconteceu a história, eu preciso até pesquisar onde está essa história. O João Carlos, que é bom de encontrar assim essas histórias, ele provavelmente depois ele procura para a gente e vai falar. Então, mas foi um mecanismo que a espiritualidade conseguiu, porque nada conseguia tirar aqueles obsessores. E às vezes as pessoas ficam apegadas a casas, a objetos. Então isso e a pessoa não percebe, ela parte para o plano espiritual e não percebe que se desligou da matéria e está preso ainda àquelas situações. E por isso que é importante, né, a gente poder usar os bens materiais sem ser usado por eles. É fundamental. E é um processo que a gente tem que trabalhar, né? Porque quanto mais você tem, mais tem pessoas que se apegam demais às posses. Então quer construir riquezas. Eu lembro daquela passagem do Evangelho, daquele senhor, né, que construiu, que tinha celeiros, ele mandou destruir aqueles celeiros e aumentar outros celeiros, porque a plantação dele tinha dado, né, bastante, produzido bastante. E ele chega no final do seu dia e fala assim: descansa minha alma, regozija-te com tudo que tens, você vai ter assim para toda a sua eternidade. E aí parece que Deus fala para ele: nécio, né, quer dizer, incauto, mal sabe que hoje levarei tua alma. Então, a gente não sabe quando a gente vai partir, então não temos que ficar apegados. Por isso que tem aquele ditado, né, aquela passagem do Evangelho que fala assim: deixe os mortos cuidar dos mortos. E nesse sentido, não é o morto fisicamente falando nesse sentido, mas as pessoas que estão mortas ainda, presas às questões materiais, e não ficar deixando que a gente se preocupe, obviamente, com as coisas mais importantes do espírito. O escândalo necessário. O João Carlos está falando aí. Olha só, outra questão que muitas pessoas passam por isso também. Sofreste o golpe da traição moral do ente mais querido. Reflete que nunca é tarde para aplicares o perdão na reconquista da felicidade perdida. Pessoa, né, foi traída, seja do ponto de vista do relacionamento afetivo, ou seja de qualquer outra relação, uma relação comercial. Por exemplo, quantas e quantas sociedades comerciais são desfeitas por uma questão de um sócio passar a perna no outro, por alguma situação desse tipo. E a gente não está fazendo juízo de valores, mas normalmente dizem, né, que existe uma razão por trás disso, né?
Luciana, boa noite, seja bem-vinda. Mas se você sofreu algum golpe de traição, qual que é a recomendação que ele passa? Tentar exercer o perdão para que você reconquiste a tua felicidade perdida. O perdão como instrumento da tua libertação. O perdão como instrumento da tua liberdade, da tua felicidade. Você se libertando daquilo. E a gente fala assim, que bom que não fui eu que traí, que bom que não fui eu que passei a perna no outro, que bom, né, que a gente pode estar nesse lado, entre você ser o algoz, né, que você seja vítima nessa situação. É claro que ninguém quer ser vítima, mas lembrarmos, né, se a gente passar por uma situação desse tipo, que a gente tenha o discernimento, e a sobriedade de tentar exercer o perdão. Sabemos que é difícil. Perdoar não é esquecer, tá? A gente tem que lembrar muito bem disso. Perdoar não é esquecer porque você não vai, vamos supor, brincando, uma cena falando, você levou uma pancada na cabeça e esqueceu. Não, não é nesse sentido. O esquecimento é uma outra situação. Nós esquecemos quando reencarnamos, então temos o esquecimento de nossas vidas anteriores. Mas o que é importante lembrarmos é ressignificar aquela situação. Tentar entender não o porquê comigo, mas para quê. Qual a lição que aquela situação me trouxe para eu aprender, para eu conseguir ressignificar a minha conduta. Altair, boa noite, seja bem-vindo. Então, tentarmos aprender a perdoar, que é um processo difícil, muito difícil. Principalmente se você pensar, né, no aspecto da traição, no aspecto de dois amigos que constituem uma empresa e um começa a lesar o outro, começa devagarinho, 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 é desonestidade, né? Como a gente fala também, né? É a mesma situação de um comerciante que ele mexe na balança. É um furto, não deixa de ser um furto. Ah, mas ele está mexendo só para... Está furtando, né? Perdoar é lembrar e não sentir mais o efeito negativo com o fato. Verdade, João Carlos. Você lembra sim, mas não deixa aquilo continuar a tirar a tua paz de espírito, tirar a tua tranquilidade, que não tem preço. Isso não tem preço. Agora a questão dos vícios que ele coloca para nós, e aqui ele vai colocar, obviamente, os vícios materiais. Mas nós vamos falar também dos vícios da alma que nós trazemos, tá? Da ira, da inveja, da maledicência, da intemperança, da impaciência e de todos os outros vícios. Não, Ari, eu acho que não travou, não. Deve ser a tua internet, porque eu estou acompanhando aqui pelo computador, pelo menos aparentemente está normal para mim aqui. A Mari dizendo que está tudo ok. Ari, às vezes se der uma travada, você sai e entra novamente, que às vezes a gente tem que fazer isso. Eu não lembro na live de quem que eu tive que fazer isso umas 4, 5 vezes. Então às vezes a gente tem que fazer. Bom, lembramos então dos vícios morais, que a gente sempre coloca o vício da droga, do cigarro, do álcool, mas tem os outros vícios que são mais difíceis de se libertar, porque a gente tenta acobertá-los, né? Então aqui, olha, buscaste a companhia do álcool ou do tóxico, tentando a fuga inútil de ti mesmo. Medita que nunca é tarde para te livrares deste terrível inimigo que o leva ao descrédito e à morte inútil. Soergue-te ainda hoje, à luz da prece e do trabalho profícuo, a bem de todos, assinalando assim a tua vitória maior. Vejam, as pessoas muitas vezes buscam o recurso ou do álcool ou da droga. O cigarro até que nem tanto, o cigarro tinha um outro conceito, né? Era charme, era sinônimo de status as pessoas fumarem, né? Certa época atrás. Hoje, com a graça, né, da legislação, praticamente a pessoa que fuma ela é discriminada. Ela não tem uma aceitação num meio, a não ser que fosse num grupo só de fumantes, tá? Então, agora o vício do álcool,
e da droga, normalmente a pessoa busca como uma fuga. Uma fuga que o Jerônimo coloca aqui para nós como uma fuga inútil. Ela tenta fugir a alguma situação, sobretudo a droga, né? Pelo que a gente já leu sobre isso, a droga dá um entorpecimento. Então, às vezes, ela está com uma situação angustiante, não consegue sair daquilo e ela busca fugir daquilo na droga. Só que o efeito, passando, volta novamente. Então, vai virando um ciclo vicioso, aquela rotatividade que não tem fim. E qual que é o recurso que ele fala, que ele dá para essas pessoas, né? Através da prece e do trabalho profícuo. Um refúgio, eu não entendi, Mari, que você falou, seria para o João Carlos, nessa parte. Depois coloca, Mari, para eu entender melhor a sua colocação. Mas eu falo assim, a pessoa busca isso e a gente não está julgando quem quer que seja, porque a gente fala, esses vícios, assim, são os vícios que a gente fala. Eu estava falando dos outros vícios morais que nós trazemos escondidos, tá? A maledicência, a ira, a inveja, a intemperança e tantos outros. Mas o que é importante, eu falo, a pessoa buscar ajuda. Se ela está, infelizmente, muitos irmãos se perdem assim nesses vícios e é difícil realmente sair. Por exemplo, eu lembro que as pessoas falavam assim que antigamente era mais fácil eles se livrarem do vício do cigarro, que hoje é muito mais difícil. Precisava muita força de vontade, muita determinação. E aí o que acontece? A indústria do tabaco vai colocando cada vez mais químicas que é extremamente difícil para a pessoa se libertar. O álcool também, né? O álcool também, você fala como um refúgio, Mari? Um refúgio, como assim um refúgio? Talvez, sei lá, para acalentar, para dar uma tranquilidade emocional, mas a gente sempre coloca, né, Mari, que é uma questão que eu falo, a prece, a oração, como que a gente fala? O evangelho no lar. Mas o meu ente querido, ele é dado a tal vício, ele não consegue, ele não vai participar. Mas você faz o culto do evangelho no lar por ele. Mentalize aquele teu parente, aquele teu ente querido que está, infelizmente, passando por essa dificuldade, né? A Flavinha está dizendo, sempre é tempo, e muitas vezes aquele que já passou por isso serve como apoio para ajudar outros com o mesmo problema. Fugir da dor, exatamente. E às vezes, né, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil, gente. O que a gente tem que falar é buscar ajuda. E esses grupos, né, que eu falo assim, o Alcoólatras Anônimos, o Amor Exigente, que parece que trabalha com as drogas também. Eu sei porque tem um amigo nosso que tinha um filho que se perdeu por esse caminho, foi difícil. E esse amigo nosso participava, e esse grupo dá um acolhimento. Se conseguir levar a pessoa para que ele consiga ouvir uma palestra de pessoas essas pessoas que estão nesses grupos, e a gente enaltece muito, né? Eles já são pessoas que conseguiram, com muito sacrifício, sair do vício. É difícil, às vezes necessita de um tratamento medicamentoso para auxiliar, palestras, um trabalho que se a pessoa se propuser a fazer um trabalho em benefício de outras pessoas, ela se sente útil, se sente acolhida. E quando essas pessoas vão participar de um grupo desse, a gente costuma dizer assim, que ele não é ele sozinho que chegou lá e um monte de pessoas que vão apontar o dedo para ele. Vão acolhê-lo, vão recebê-lo, porque já passaram por isso. Já passaram por essas dificuldades e sabe quanto é difícil vencer o vício, superar essas dificuldades, seja pela bebida, seja pelo cigarro, seja pelas drogas. E a gente sabe que é difícil mesmo. Mas o Jerônimo coloca para nós que nunca é tarde, sempre temos a oportunidade de recomeçar, de fazer um trabalho do nosso reerguimento, da nossa... o Ari está dizendo, obrigado Ari pelo esclarecimento, o amor exigente é para familiares de dependentes. Legal, Ari, bom mesmo, bom saber, porque eu acho que era exatamente aqui que tinha na nossa cidade o amor exigente, deve ainda, né? O amor exigente, que esse amigo nosso que tinha um filho que era dependente químico,
que ele frequentava para poder auxiliar a ter um acolhimento, ter um amparo. E realmente, né, a gente fala como é difícil, né? Como é difícil vencer essas dificuldades. E a gente fala assim, esses vícios aqui, né, são os vícios que todo mundo vê, todo mundo critica. E os nossos vícios morais? Esses são difíceis, gente. E a gente vai passando de encarnação em encarnação e vê que não é fácil. Quando a gente fala, eu sou irritado, eu sou maledicente, eu sou rancoroso, né? Ele está dizendo saber lidar com os familiares, né? Como conduzir, que realmente é difícil, né? Se a gente fala, né, como uma situação normal, já é difícil você ter um filho dentro de um padrão considerado, entre aspas, normal, né? Que a gente fala que normal não tem ninguém aqui. A gente for pegar o livro do Machado de Assis, como é que é o nome daquele livro, daquele conto dele, O Alienista, a gente vai chegar à conclusão que somos todos, né? De médico, de louco, todo mundo tem um pouco. E ninguém é normal, praticamente dito, né? Todos nós trazemos problemas mal resolvidos, ou desta vida ou de outras vidas. Então nós temos, aqui é um processo de aprendizagem, né? Um aprendendo com o outro. Ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos nesse processo de troca de informações. E quando eu estou falando aqui, eu não falo sozinho, eu falo com vocês. E a gente vai interagindo, as intuições vão vindo daqui e daí, e a gente vai fazendo essa troca. Muitas coisas a gente vai falando, ouvindo e aprendendo. E outras coisas vocês estão falando também. A gente vai refletindo junto. E é importante, né? Saber que nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente recomeçar. E aquela frase do Chico é muito marcante, sobretudo nesse momento, que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um de nós podemos começar agora e fazer um novo final. Então, basta que a gente tenha força de vontade, fé e determinação. É difícil, viu, gente? Falo para vocês. Perseverança, a gente tem que ser muito rígido nesses conceitos para você tentar mudar alguns erros que a gente traz, né? E ele vai então finalizar dizendo assim, ó: seja qual for, enfim, o sofrimento ou desencanto da vida íntima, tá? Qualquer sofrimento ou desencanto da vida íntima, ouvida todo o mal, ou seja, esquece todo o mal, aprendendo com o próprio sol, que vence as trevas de cada noite, renascendo no esplendor de nova alvorada. Né? O Ari está dizendo, nós não conseguimos fazer o dependente parar de usar, mas podemos fazer com que ele queira parar. Nossa, que bonito, Ari. Que legal mesmo, né? Eu acho até interessante, eu não sei se tem alguém que tem um conhecimento na área, né? Que eu falo, para a gente falar de alguns assuntos, a gente tem que ter bastante conhecimento. Eu acho que seria muito interessante, né, Ari, ter alguém que propusesse fazer algumas lives com esse enfoque, né? Por exemplo, tivemos o Setembro Amarelo, com muitas palestras, muitas lives envolvendo a questão do suicídio, né? Mas alguém que pudesse, né, trazer esse assunto de uma forma acolhedora, de uma forma que pudesse trazer orientações para os familiares de um dependente químico ou de um dependente do álcool, do tabaco, né? Dos vícios de uma maneira geral, e que pudesse trazer uma live, né? Ou até algumas, né? Com esse viés. O nosso querido amigo Lourenço, ele comentou já numa live, e eu não estou falando nada de diferente, porque ele mesmo fez um comentário, que o Lourenço, ele passou muito tempo utilizando o álcool. E ele conseguiu, com muita luta, com muita determinação, vencer o vício, o evangelho no lar, né? A reforma íntima dele. E ele sabe quanto foi difícil. O Lourenço não fala aí que foi fácil, não. Não fala, não. Ele lutou com muitas dificuldades e cometeu atrocidades que ele chegou até comentar numa live com pessoas que ele tinha um relacionamento.
Ele chegou para uma pessoa e foi pedir perdão para esta pessoa. Eu não sou mais aquela pessoa que fez aquilo assim assado. Não posso exigir o teu perdão, mas o que eu posso fazer sim, é me desculpar junto a você. Ferry, boa noite, seja bem-vindo. Então o que eu posso fazer é me desculpar junto a você. É uma atitude muito digna de reconhecimento. Ele reconheceu que naquele momento que ele estava, sobre o domínio do álcool, ele fez algumas coisas que não devia, ofendeu algumas pessoas e foi depois até aquela pessoa e foi se desculpar. Falou, eu não queria, eu não estou querendo, exigindo o seu perdão, mas o meu dever como cristão é vir aqui e me desculpar. A minha parte estou fazendo, não vou exigir, não quero que você me perdoe, você tem todas as razões para não me perdoar, mas eu tenho todas as razões para chegar aqui até você e solicitar o seu perdão. Eu achei muito bonito da parte dele. Então, eu falo, um depoimento desse ao vivo, como que o Lourenço trouxe, o Ari está falando o programa dos 12 Passos. Eu não conheço, Ari, sinceramente não conheço. Mas às vezes, Ari, se você quiser às vezes fazer uma postagem desse assunto, ainda que você não precisa vir para uma live, mas se você tiver um pouco de conhecimento disso, faz alguns posts, viu? Faz alguns posts. Marquinhos dizendo, é importante lembrar que há espíritos viciados e muitos estão acompanhando a live. Muito importante esta conversa, pois leva entendimento para eles também. É verdade, É verdade. A gente nunca está sozinho, Marquinhos? Nas lives, a gente pode achar que eu estou falando sozinho para um aparelho de celular, me vendo aqui na tela. Mas a gente sabe que não, vocês estão aí, nós estamos aqui, junto de nós existe uma equipe espiritual que interagindo também, Um dos passos é se retratar. Olha só que bonito, Ari, se você puder pensar nessa... Você pode às vezes, viu, Ari, fazer uma postagem de um passo por dia, Cada dia você faz uma postagem, vai abrindo também o entendimento. Mas eu falo me deu essa intuição. O Lourenço já fez esse trabalho, tá? Ele já fez esse trabalho, já faz lives nesse sentido. Não podemos falar pelos grupos. Mas o que é interessante, eu falo, se tiver alguém com conhecimento de uma abordagem, que eu falo assim, uma abordagem científica, espiritual e amorosa, para trazer não vir aqui e falar assim, olha, vocês estão errados nisso, tá? Não tem que ninguém para vir apontar dedos para ninguém, mas alguém que tivesse conhecimento para falar, para acolher, As pessoas especiais para fazê-lo? Ari, é verdade, pode ser que tenha pessoas especiais, mas sabe aquele ditado, não tem tu, vai tu mesmo? Você pode às vezes postar apenas, os 12 passos que você falou, então cada dia você posta um passo, e a sua frase específica e deixa a pessoa refletir, Quem sabe a gente encontra no nosso meio alguém que tem um pouco de conhecimento sobre isso para vir falar. Eu falo que para a gente falar de algum assunto, sobretudo pela doutrina espírita, a gente tem que ter bastante conhecimento, porque a gente não pode falar por achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não. Leila, boa noite, seja bem-vinda. A gente diz assim, olha, a minha opinião particular é isso, mas a doutrina espírita diz isso. Então, se eu estou fazendo uma live, envolvendo mensagem de Jerônimo Mendonça, que era espírita, baseado nas obras básicas, eu não posso ficar inventando história. Falar o espiritismo está ultrapassado, agora nós vamos falar o espiriteira, vamos falar naquela coisa lá, só para criar uma situação nova. Aí estou fundando uma outra religião, não é por aí. Então eu falo, para a gente conversar, a gente tem que ter bom senso, discernimento e lembrar que a gente é mero instrumento. Nós somos meros instrumentos da espiritualidade. Estamos aqui para levar a mensagem do Evangelho. Se servir para alguém, que bom, que ótimo, Isso eu acho muito importante.
E aqui a gente fala assim, ninguém está aqui buscando reconhecimento, 5 minutos de fama, de glamour. É claro, a gente gosta da participação do nosso grupo aqui, é sempre interativo, sempre gostoso e participativo. Mas a gente tem que dizer assim, a gente está como um mero instrumento. A gente não tem que ter reconhecimento, nem louros, nem aplausos, nada. A gente não está fazendo nada mais do que ser instrumento, emprestando a nossa imagem e a nossa voz, a nossa fala, né, no caso. Bom, antes da nossa prece, para amanhã nós temos uma mensagem dele também, intitulada Segue. Tá? Então, nunca é tarde, foi hoje. E amanhã segue. Então, vamos seguir os conselhos que ele passa para nós, então. Tá bom? Agora eu vou convidar a todos, né, para as nossas preces, para as nossas vibrações. Aqueles que se sentirem confortáveis, coloquem uma água para ser fluidificada, pedindo à equipe médica espiritual Dr. Bezerra de Menezes que possa derramar sobre elas os eflúvios benéficos e salutares, né? Então, eu vou colocar a música da Ave Maria. O Ari está passando o primeiro passo. Primeiro passo, eu não quero usar. Segundo passo, alguém pode me ajudar? Terceiro passo, se eu deixar... então, Ari, mas é legal. Vamos pensar nisso, né? Vamos pensar. Vamos então às nossas preces. Leila, fica tranquila. Mas a live está salva, depois se quiser pode voltar a assistir, tá bom? E assim, queridos amigos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, vamos fechar os nossos olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando o ar lentamente, vamos relaxar os nossos ombros, relaxar o nosso corpo, relaxar o nosso pensamento, que ele possa estar em sintonia com esta melodia que envolve a cada um de nós. E neste pensamento de pura luz, vamos dirigir o nosso pensamento às esferas luminosas, buscando o nosso querido Mestre Jesus. Ele que disse: vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. E nos encontramos aqui, aos pés do nosso Mestre Jesus, rogando a Ele que possa nos abençoar a todos, derramando suas bênçãos sobre todos nós, sobre os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Abençoe todos aqueles irmãos que passaram por esta live ou que vão assistir depois. Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus envolvam-nos numa luz suave e harmoniosa que vai nos relaxando, nos dando uma noite de paz, bem serena, bem harmoniosa, e que possamos, nos momentos de desdobramento, nos ligarmos aos nossos anjos de guarda, os nossos protetores, que possam nos intuir, nos amparar e nos dar o direcionamento para seguirmos em frente na nossa jornada terrena. Mestre, abençoe aquelas pessoas que nos pediram preces, as pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento. Em alguns em especiais nós fazemos os pedidos pelo nosso querido Samuel Alves dos Santos, que na sexta-feira vai passar por um procedimento cirúrgico. Que a equipe médica e espiritual de Dr. Bezerra de Menezes possa amparar os médicos da terra, auxiliando para que ele possa receber as energias tão necessárias para o seu reequilíbrio físico, mental e espiritual.
Lembramos da nossa querida Cláudia Aparecida Trupel, José Henrique Aguiar, Luísa Marques, Ivana Atílio Sanches, Júlia Petian, Paulo César Gonçalves Perpétua, Marlene Vicente Atílio, Antônio Correia Lula, Paulo César Faria, Haroldo José Esbaglia, Gabriela Ananias Alves, Lázara Bombarda Sônego, Silvia Helena de Jesus Manzoli, Olívio Gregório de Jesus e Luciana da Silva Moreira e família. E a tantos irmãos que estão em nossos pensamentos, em nossos corações, que a espiritualidade amiga possa ampará-los, derramando as bênçãos tão necessárias para o reequilíbrio do corpo e do espírito. Vamos lembrar também daqueles irmãos necessitados que muitas vezes nos acompanham e estão às vezes nos acompanhando neste momento, que a espiritualidade superior possa encaminhar esses queridos amigos às esferas luminosas onde poderão ser amparados e recebidos. Derrame suas bênçãos, Mestre, nos nossos irmãos presidiários, nos nossos irmãos que estão nos asilos, nos orfanatos ou perambulando pelas ruas. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga ampare esses corações aflitos, lembrando também dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes e de todos os doentes, estejam eles nos seus lares ou nos hospitais. Lembramos também daqueles que estão partindo para o plano espiritual, que eles possam ser amparados e recebidos, e derramando também o lenitivo aos irmãos que aqui restaram, que eles possam ter a certeza do reencontro junto aos entes queridos que partiram para o plano espiritual. E cada um de nós, Mestre, neste exato momento, traz um pedido muito particular, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E rogando ainda a equipe médica espiritual que possa derramar suas bênçãos nestas águas aqui colocadas, que elas transformem em remédio, em lenitivo, segundo as nossas necessidades mais íntimas. E agradecidos que somos pela oportunidade da reunião, pela presença de cada um de vocês que estão sempre conosco, interagindo nessa energia de pura luz, nós dirigimos ao Mestre a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Regina, boa noite. Joana, boa noite. Espero que vocês tenham chegado pela prece. Mas a live vai estar salva. Eu agradeço de coração cada um de vocês que esteve aqui conosco. Que nós possamos estar sempre unidos em pensamento e em coração. E que o nosso Mestre Jesus nos proteja e abençoe sempre. E como sempre eu desejo que nós tenhamos uma noite abençoada, de paz, recheada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.